Olá pessoal, estamos aqui no stand da Blue, na Expert, maior feira de investimentos do mundo, né? E estamos aqui com o Irlan, ele é sócio da JGP já há 15 anos, RI também, né? Responsável pela relação com os investidores. E a JGP é uma casa tradicional, de muita história, 30 anos, 27 anos e 30 bis sob custódia, né? Que mais? Estamos no 35 já. Oh, maravilha. Coisa boa. E assim, Irlan, o que você pensa assim que é uma característica, o DNA da JGP que você pode resumir pra gente? Legal, Ellen. Primeiro, obrigado aí pelo convite. Sempre bom falar com vocês. Parceiros de longa data, né? Acho que Ribeirão foi uma das primeiras visitas que a gente fez ali quando a gente foi conhecer os primeiros escritórios da XP. Então é sempre um prazer estar com vocês. A JGP tem uma característica importante que eu chamo de DNA do dono do dinheiro, né? A empresa foi montada por ex-sócios fundadores da Pactual, né, que montaram a JGP para tocar seu próprio dinheiro. Então eu digo que a preocupação que a gente tem com a perpetuação do capital talvez seja o nosso diferencial competitivo mais importante. É a ideia de que você não precisa ganhar dinheiro todo ano. O mais importante é que nesse cenário tão incerto de Brasil, de mundo, você consiga compor retorno ao longo do tempo, independentemente do cenário. Então, durante esses 27 anos de histórico, né, em que a gente gere multimercados desde o primeiro dia, a gente teve diversas crises no Brasil, crises lá fora, tudo quanto é tipo de maluquice, né, que a gente já viu no Brasil. E ainda assim, se você olhar os fundos, a gente é muito mais preocupado com a ideia de, independentemente do cenário, estar ali compondo retorno, do que ser o melhor fundo num ano muito bom, mas depois ter um ano horroroso, né, e tornar a experiência do cliente ruim. Porque para a gente não adianta o fundo ser muito bom para quem entrou num ano atrás, mas ser horroroso para quem entrou há 3 anos atrás. Ele tem que ser bom independentemente de quando o investidor entrou. Então essa preocupação, né, esse DNA de dono do dinheiro, como eu falo, é algo que, na minha opinião, faz a gente estar aqui há 27 anos. A maioria das casas, como você falou, eu estou há 15 anos, a maioria das casas que eu acompanhava quando eu entrei na JGP não existem mais ou se tornaram obsoletas, e vocês imaginam há 27 anos atrás, né? Então alguma coisa certa eu acredito que a gente esteja fazendo. Com certeza. E esse olhar de dono, né, se preocupar, o skin the game, né, é muito importante. Uma coisa que a gente conversa muito, Irlan, nos nossos papos e tudo mais, é a questão dos fundos multimercados, últimos anos, como você falou, né? Já passou por várias crises e a gente está acostumado com isso, né? E aí, a ideia do bate-papo é falar um pouquinho para os nossos investidores da Blue como é a cabeça do gestor, aonde a gente investe o dinheiro deles. Então, entender o porquê que é tão importante ter multimercado na carteira e não ficar só ali, o juro tá alto, o juro tá 15, quero deixar tudo na renda fixa. Perfeito, acho que essa é a pergunta de $1 milhão e é Exato. O que está acontecendo, né? É o que mais a gente está conversando, inclusive, aqui na Expert. O que acontece hoje na carteira do investidor? Com o CDI muito alto, né, e com a renda fixa performando muito bem nos anos recentes, e como você falou, né, você teve anos difíceis aí para a indústria de bolsa, de multimercado, muitas vezes o investidor aí ele acha o seguinte, agora eu posso ficar todo na renda fixa, porque é o que está ganhando nos últimos 12 meses. Né? Exatamente, e está tudo certo. Mas aí eu digo para vocês o seguinte, esse é um ponto super importante. No ano que vem a gente vai ter uma eleição. E essa eleição, ela vai determinar se a gente vai para um cenário muito melhor de Brasil ou muito pior de Brasil. Tá? Então, os preços que hoje estão no mercado são preços que a gente diz que são médias entre quem acha que vai para um lado e quem acha que vai para o outro. Então, quando o investidor hoje está entrando na renda fixa, ele necessariamente já está dizendo o que ele acha que vai acontecer. Se ele vai para um pré, ele já está dizendo que vai para um lado. Se ele vai para um pós, apesar dele achar, não, agora eu vou acompanhar o CDI, mas talvez num cenário benigno, o CDI vai cair muito. E você vai acompanhar essa queda. Então, você deixaria de ganhar o que você está ali no pré. Tá? Então, hoje, o que eu digo é o seguinte, mesmo se você comprar um título isento, um LCI do banco, se for pré ou se for pós, você já está escolhendo o que você acha que vai acontecer para o ano que vem. Talvez a única classe que não precise escolher agora o que acha que vai acontecer para o ano que vem para se posicionar é o multimercado. Por quê? Porque o multimercado, ele pode fazer ações, pode fazer commodities, pode fazer juro. O multimercado ele pode ficar na renda fixa inteiramente se ele quiser, mas ele pode mudar isso todos os dias. Então esse ano a gente já teve momentos mais otimistas com o Brasil, mais pessimistas com o Brasil. E agora a gente vai fazer mais câmbio, agora a gente vai fazer mais juro. Vamos fazer alguma coisa de ouro. Então essa diversificação, você perguntou da importância. Eu acho que tem dois fatores essenciais. Um fator é estrutural na carteira de multimercados, que é a questão da diversificação.
Então, são fundos que conseguem dar ao cliente exposição a classes de ativo que não necessariamente ele ia fazer sozinho, né? Esse é o ponto 1, estrutural. E o ponto 2, que é o conjuntural, é o seguinte: nem todo cliente da Blue vai ter exposição na carteira à bolsa, ou a câmbio, ou a commodity. Então, se tiver um movimento muito grande no ano que vem para cima ou para baixo, eu costumo brincar, né? Todo mundo quer bater o CDI porque o CDI está sendo melhor. O dia que a bolsa subir 50%, todo mundo vai querer bater a bolsa, não vai querer bater o CDI. E o que vai acontecer? Se você não tiver nenhuma exposição naquela classe de ativo, ou vamos dizer que a gente vai para um cenário ruim e o dólar vai para 7, não estou dizendo que isso vai acontecer, tá, gente? Estou fazendo uma hipótese. Se você não tiver nenhuma exposição àquele ativo, muitas vezes o investidor vai dizer: poxa, eu deixei de aproveitar ou deixei de me proteger num momento ali importante. O multimercado ele serve exatamente para isso. E num ano prévio a uma eleição presidencial importante, como no ano que vem, eu acho que o multimercado ele pode ser a ferramenta dentro da carteira que vai fazer essa exposição flexível para o investidor. Seja para atacar caso as coisas vão muito melhor, seja para defender caso as coisas vão muito pior. Então esse para mim é o papel fundamental do multimercado. Tá? E saber que o gestor está olhando para o portfólio todos os dias. A gente fala que é o dedo no pulso do paciente. Todo dia para saber se a gente aumenta a medicação, se a gente tira a medicação, se já está de alta, como é que está. Então todo dia a gente está reavaliando. Eu acho importante você ter um gestor na carteira para fazer isso. E não é que você vai ter 50% da sua carteira em multimercado, mas ter uma exposição em um momento como esse, eu acho essencial. Boa, Irlan. Então, gente, tem que ter multimercado na carteira. E uma das coisas que, assim, eu acho que é a graça do multimercado é que, por mais que o gestor tenha uma convicção, né, ele acha que a eleição vai dar um resultado X, ele mesmo assim se previne e faz algumas operações de proteção para que, caso o cenário não aconteça, ele também não saia perdendo muito, ele consiga equilibrar isso, né? Conta um pouquinho, que é tipo um piloto automático aí. Exatamente. O mercado, muitas vezes, você não precisa saber o que vai... Não é importante saber o que vai acontecer. O importante é saber como é que as pessoas vão reagir ao que vai acontecer. Então, por exemplo, você não precisa hoje se posicionar para a eleição do ano que vem. Mas se você entende que existe um momento melhor, por exemplo, para o Brasil, porque as pessoas acreditam que a eleição já vai começar a fazer preço, você pode se posicionar em um certo momento, como você bem falou, com proteção, né? E falar: vou surfar um pouco essa onda, mas aí vem um tarifaço do Trump, aí você fala: ok, agora eu vou recolher a posição e eu vou esperar o melhor momento para voltar a fazer isso. Então essa flexibilidade é uma coisa importante. Além disso, você consegue muitas vezes pegar boas assimetrias. O que são boas assimetrias? Vou dar o exemplo do Covid. Na época do Covid, a gente performou super bem no fundo. É porque a gente conseguiu prever a pandemia? Claro que não. Mas porque a gente olhava um vírus na China em janeiro e falava: olha, se os chineses estão em casa e não estão produzindo, daqui a pouquinho vai faltar pecinha para fazer iPhone nos Estados Unidos. Quanto que custa se proteger de uma queda na bolsa se isso acontecer? Era muito barato na época. Por quê? Porque a bolsa só subia. Então você comprar, é igual um seguro, né? Você vai lá e você compra um seguro para aquilo ali. Na hora que tudo aconteceu, a gente estava muito protegido. Se não tivesse acontecido, a gente ia ter perdido um pouquinho, mas como aconteceu, a gente ganhou um monte. Então essas assimetrias é o que a gente lá na JGP tenta buscar primordialmente. Mais importante do que está certo é ver o que é assimetricamente favorável para você escolher o bom risco, né? A gente é uma casa que é conhecida pela eficiência na tomada de risco. É o tal índice de Sharpe, né, que a gente fala, que é o quanto de retorno a gente entrega acima do CDI para cada unidade de risco, a cada volatilidade que a gente adiciona na carteira. Então a gente é uma casa que se propõe, né, muito a ser eficiente nisso. Se eu não achar que tem bom risco aí ou que não está claro o que vai acontecer, eu vou reduzir as posições, ou vou fazer muita proteção. Ou se eu achar que está mais claro o horizonte e eu consigo aproveitar, como foi no ano passado, por exemplo, que a gente pegou bem, né, essa alta de juros, ou o dólar, né, subindo bastante frente ao real, a gente pegou ele bem, a gente fez uma posição maior e conseguiu aproveitar. Então essa é a dinâmica de como funciona no multimercado. Muito bom. E quando a gente escolhe um fundo multimercado para a carteira dos nossos clientes aqui na Blue 3, eu sempre digo que o combinado não sai caro, né? Então o tamanho da exposição sempre é muito importante. A gente sabe que a JGP é uma casa que tem essa resiliência, que a gente consegue ver um resultado mais constante, mas multimercado oscila. E tem alguns investidores que são avessos à oscilação, ficam olhando ali a cota todo dia. Quanto de multimercado a gente deveria ter numa carteira conservadora, uma moderada, uma agressiva, aí, na sua opinião? Essa pergunta é difícil, então eu vou sair pela tangente, tá? Vamos lá. Primeira coisa, o Strategy, por exemplo, que é o nosso principal multimercado, ele tem 14 anos. Em 14 anos, a gente teve 14 meses negativos, né? Em média, um mês negativo por ano. Ainda assim é um mês negativo. É como você falou, Ellen,
O multimercado, ele vai oscilar. Não vai oscilar tanto assim no nosso caso, mas ele vai oscilar. O que isso significa? Significa que o investidor ele tem que entender que vai ter mês que o fundo vai super bem e vai ter mês que o fundo vai cair um pouco. E é normal, é a volatilidade diferente, né, de outros tipos de produto que não tem volatilidade, mas tem outros riscos, por exemplo, risco de crédito. O multimercado, essa oscilação é o que faz com que a gente consiga, né, ganhar acima do CDI, exatamente. Quanto que tem que ter numa carteira? Eu acho que no nosso caso, a gente facilita muito a vida do investidor, por ser um fundo mais consistente. Eu digo que o cliente que é super agressivo e tem ações lá fora, opera diretamente, etc., se ele quiser ter um pé no chão em termos de volatilidade e diversificação, o Strategy funciona bem para a carteira. O que eu brinco é o seguinte, ele está super comprado em bolsa agora porque ele acha que a eleição vai super pro lado certo, aí surgiu uma oportunidade de comprar um apartamento ali em Ribeirão e ele fala, agora eu vou sacar de bolsa. Não vou. Da onde que eu posso sacar? Você pode sacar do multimercado porque você sabe que, historicamente, ele consegue superar o CDI nas janelas e etc. Então, você consegue ter esse pé no chão. Por outro lado, o investidor que é super conservador, só tem renda fixa, mas ele quer ter um pé nessa diversificação, porque caso o dólar ou caso a bolsa andem muito, ele quer ter alguma exposição ali, até para se defender, o Strategy também funciona bem. Então, assim, não é um produto, assim, aí eu não estou falando como classe em geral, estou falando mais como nosso. Não é um produto que eu tenho medo de me expor mais numa carteira mesmo sendo moderado, tá? Mas o certo aqui, falando de teoria de finanças, etc., eu não acho que a classe de multimercado vai ficar na carteira muito acima de 20% do investidor. Né? Agora, tem que escolher bem o multimercado, tá, gente? Estou falando do nosso, que é um fundo de volatilidade mais baixa, né, frente a outros multimercados que são muito mais agressivos. Aí é uma outra proposta, tá? Na nossa proposta aqui, eu não vejo nada horroroso de ter 20% de exposição em multimercado, ainda mais num momento como esse. Perfeito, Irlan. Muito obrigada aí. Obrigada pela parceria de sempre. É muito bom poder mostrar, né, um pouco das casas, das assets, da cabeça do gestor. Então, muito obrigada aí por participar. Quando vocês quiserem, vir visitar também nosso stand. Quando vocês quiserem, a gente está super à disposição. Vocês sabem que a gente é de casa e vocês são de casa também. Valeu. Obrigado.